Volta no Expediente Futebol e vocês perceberam que eu estou de pé, mudando aqui o roteiro, porque é uma ocasião especial agora no programa e eu terei a honra de mostrar aqui no telão do Expediente Futebol Helena Calil ao lado do Mito. Rapaz, que satisfação, que prazer a gente receber Rogério Ceni, técnico campeão brasileiro da Série B pelo Fortaleza, aqui no Expediente Futebol. Helena, faça as honras da casa, que honra tê-los aqui no Expediente Futebol. Bem-vindos. Muito obrigada, João Guilherme. Boa tarde, boa noite a todos. É isso mesmo, uma honra estar aqui com o Mito, multicampeão como jogador e agora campeão também como técnico, tá certo? Você também foi campeão da Florida Cup, mas esse título, Rogério, eu lembro que a gente conversou, hoje completa um ano do Rogério, desde que fechou o contrato aqui com o Fortaleza, desde a sua primeira vez, para ver as contratações. Eu lembro que na época você tinha tanta dificuldade com isso, você falava do tempo, do tanto que você ligava para os jogadores, como é que era para convencê-los a vir para cá, como é que foi toda essa sua parte de gestão, você pensando mais no campeonato estadual e agora você sendo campeão da Série B. Conta pra gente como é que foi essa temporada. Prazer recebê-los, um abraço, João, um abraço a todos aí do estúdio. E foi no dia 14 de novembro que eu cheguei aqui para começar a observar jogadores, os dois meninos, o Leandro e o Rafael, que trabalham aqui na parte de edição de vídeos e procurar jogadores no mercado. A gente trabalhava aqui até as 3 da manhã, fiquei 3, depois mais 3 dias, foram 6 dias trabalhando só para ver jogadores, até para um mercado que eu não estava tão acostumado a olhar, da Série C e alguns da Série B, e foram horas e horas de vídeo para a gente achar um time para o campeonato estadual. Nós começamos praticamente do zero aqui, acho que no total, no ano, nós contratamos 32 jogadores, se eu não me engano. Então alguns saíram, logicamente, mas foi um trabalho desenvolvido bem do início com a felicidade de acabar com um título, né? E eu estava conversando agora há pouco com o Marcelo Paz, com o presidente aqui do Fortaleza, ele falando sobre você, sobre a sua figura como técnico e também a sua importância como gestor, como você trabalhou tudo por aqui. Como é que você vê seus próximos passos? Você quer seguir ainda nessa combinação? Como é que você vê o seu futuro agora? Primeiro que não é fácil você montar um time do zero e tentar ajeitar a estrutura e bater no final do ano campeão. Isso não é uma coisa normal, natural, né? É difícil de ser repetido, né? E aqui praticamente começa do zero a cada ano, né? Enquanto não tiver uma estruturação maior, a gente tem que montar um time a cada ano, porque você faz uma equipe para a Série A, você não sabe se você termina na Série A, você não pode fazer um contrato mais longo, né? Se um jogador se destaca, acaba tendo interesse de outras equipes, mas eu acho bacana. Eu gosto de viver isso, mas é trabalhoso e requer muitas horas, porque não é só o trabalho do campo, né? Nós tentamos, e depois não é nem um trabalho de gestor, na verdade foram opiniões que foram emitidas a cada vez e para tentar melhorar desde a alimentação. Eu falo, quando você não tem muito poder aquisitivo, invista na alimentação e descanso e logística, né? Esse é o melhor que a gente pode investir. Se você não tem os melhores aparelhos de fisioterapia para recuperação, se você não tem um número grande de profissionais para trabalhar, você tem que investir num bom descanso, uma boa alimentação e uma logística boa de viagem, porque as distâncias são enormes aqui. E olha, João, sempre que a gente fala que a gente veio aqui para fazer entrevista com o Rogério Ceni, para ver o Fortaleza, eles falam, por favor, então fala para o Rogério Ceni ficar. E aí, Ceni fica ou não fica? Nós vamos conversar, eu já tenho programado com o presidente no final de semana que vem pra gente tentar conversar. Já era combinado que a gente falaria após o campeonato, mesmo porque... Você tá ouvindo, né? O pessoal gritando, eles estão gritando aonde? Os jogadores estão agitando para desconcentrar da entrevista. E eu... Olha lá. É sacanagem. Não sei se vocês estão conseguindo ouvir no estúdio, mas os jogadores estão todos juntos ali fazendo um... Fica Rogério, porque eles estão loucos para que eu vá embora, na verdade, né? Porque eles já estão cansados de tanto eu gritar. Mas tá vendo, o que ajudou muito foi isso, foi esse grupo bacana que foi montado. E assim, a grande responsabilidade por colocar o Fortaleza na Série A são eles. A dedicação, o trabalho diário. Os caras não deram um trabalho, para mim não posso reclamar de absolutamente nada, porque foi um grupo excepcional de trabalho. Tá aí, João. Tá aqui o Rogério Ceni, aberto para as perguntas do Expediente Futebol. Que bacana, que honra receber o Rogério aqui, parabenizar o Rogério por esse trabalho maravilhoso e importante que trouxe de volta o Fortaleza à primeira divisão. E, Rogério, tem muita gente boa aqui na mesa do Expediente Futebol e a minha missão aqui como apresentador vai ser rolar a bola para eles, porque são caras que você enfrentou,
né? Muitas vezes, grandes duelos. Temos aqui o Zinho e o Edmundo, temos o PVC, temos o Quesada e eu também, todos nós queremos bater um papo com você. Começo pelo Zinho, né, que está lá na ponta e que tantas vezes enfrentou o Rogério, contemporâneo do Rogério Ceni, e que vai bater esse papo com o técnico campeão brasileiro da Série B Tetra. Que honra, né? Bom, muito bom falar com você, Rogério. Primeiro te dar parabéns, né, por essa conquista. Eu fui auxiliar técnico do Jorginho na Série B. Não é fácil essa competição, é dificílima. E o Rogério fez um trabalho, assim, digno, né, da grandeza dele. Muita gente, né, Rogério, falava assim, o Rogério, quando assumiu o São Paulo, ainda não estava preparado, ainda não tinha experiência como treinador. Agora o Rogério Ceni tem essa experiência e também jogando uma Série B, que é dificílima. Aí você falou que vai conversar com o presidente o seu futuro, se fica ou não fica no Fortaleza. Você hoje se sente preparado para assumir? Seu nome é muito vinculado ao São Paulo, mas você é um treinador profissional. Qualquer time da Série A, juntamente com o Fortaleza também está na Série A, mas muita gente fala, o Rogério Ceni não consegue ser treinador do Corinthians. Se o Corinthians te chamasse hoje, você se sente preparado para isso, Rogério? Nossa, Zinho, eu achei que você era meu amigo, cara. A primeira pergunta, rapaz, você já além de fazer gol em mim e tudo, jogar contra, né, a vida inteira, ainda vai jogar contra na primeira pergunta. Ai. Eu falei pra ele que ia ser tranquilo, fica calmo, hoje tá tudo certo. Te agradeço pela pergunta, Zinho, muito boa, cara, parceiro. Assim, a gente não... Assim, experiência você vai adquirindo com o passar do tempo. Eu tenho certeza que você, quando sentou a primeira vez aí na bancada, né? Como numa outra profissão, numa outra atividade, as coisas eram novas e tudo, né? E você vai pegando o jeito, né? Assim como quem vai entrevistar, como quem apresenta. E no futebol, como treinador, é a mesma coisa. A cada treino que você desenvolve, Esse ano nós completamos 210 treinamentos aqui, é um recorde que eu acho que é muito treino, porque nós jogamos só 54 vezes até agora no ano, né? Um calendário mais ou menos assim, número de jogos Europa, coisa que foge do padrão do Brasil, né? E a gente vai aprendendo, vai melhorando, né? Em tese você vai tendo mais experiência a cada ano que passa. A diferença entre estar preparado e não estar é muito vinculada ao ganhar e não ganhar, né? Normalmente você faz, o meu jeito de trabalhar é o mesmo, meus treinamentos são os mesmos, né? Do São Paulo, só que aqui nós vencemos. Então aí normalmente as pessoas julgam você estar mais ou menos preparado. Acredito, né? Vou repetir, a cada ano você está mais... Eu acho que tem duas questões, né? Ou você está atualizado com o futebol moderno, porque você parou há pouco tempo, e você está trabalhando, vencendo, e você vai a cada ano ganhando mais experiência. E eu me sinto preparado para trabalhar com futebol. E aí você não escolhe a série, a divisão, o time, né? Normalmente são as pessoas... Eu acho que eu tenho uma coisa para mim é que você tem que trabalhar onde as pessoas querem que você vá, né? Acho que tem essa distância. Primeiro que acho que o Corinthians não me contrataria, primeira coisa, né? E existe essa coisa da rivalidade Corinthians e Palmeiras, apesar que nós tivemos com o Fortaleza no CT do Palmeiras e fomos assim, eu fui extremamente bem tratado por todos, Cícero, todo o pessoal lá do Felipão, as duas vezes que eu fui, teve, né, assim, super gentileza de me esperar, dar um abraço, pude conversar com o Felipão depois de tanto tempo que eu não conversava. Então, assim, sou extremamente bem tratado, fui extremamente bem tratado no Palmeiras, tenho o maior respeito por Palmeiras e Corinthians, mas ainda existe uma história muito grande atrelada ao São Paulo. Eu acho que nesse momento a gente tem que respeitar esse tempo e essa história. Você foi do Zinho, imagina do Edmundo. Eu do Zinho, o Edmundo fez mais gol ainda. Ele veio, o animal veio aí, Rogério Ceni. Fala, Edmundo. Não, primeiro, obrigado pela sua participação aqui. Parabéns pelo título da Série B. E olha, vou te falar uma coisa, como é gostoso te ouvir, porque é muito esclarecedor e eu te entendo, porque é da mesma forma que eu entendo o futebol. Tem que ter uns caminhos a seguir e você seguiu com perfeição. Mas a minha pergunta é um pouquinho apimentada assim. Você está se demonstrando, altamente competente e preparado para ser treinador de futebol. O que faltou para você dar sequência ao seu trabalho no São Paulo? E se você ficou com uma certa mágoa
do presidente Leco, porque não deixou você desenvolver o seu trabalho? Olha, eu acho que primeiro eu tive uma grande oportunidade, né? A gente tem que levar por esse lado. São Paulo, como você, né, teve uma trajetória em Palmeiras, como o Zinho, talvez seja atrelado, Palmeiras, Flamengo, não sei qual dos dois mais na carreira, mas tem uma ligação forte. E eu tenho a minha história toda baseada no São Paulo, né? Eu fiquei chateado, eu não fico assim. Primeiro, eu respeito muito a entidade, seus torcedores, que são os meus torcedores, são as pessoas que eu vejo que deixam mensagens e torcem pelo Fortaleza, acompanham o Fortaleza como se fosse o São Paulo. Eu acho isso muito bacana, eu acho que cresceu muito até, né, a média de as pessoas assistindo, né, o Fortaleza jogar em função dessa ligação minha com o São Paulo. Do presidente, cara, eu não tenho nada para falar, eu tive minha oportunidade para trabalhar. O porquê que não deu certo, nós tivemos a perda de jogadores de velocidade pelo lado do campo. Quando você perde o Wellington Nem, Luiz Araújo vendido, o Neres vendido, sendo destaque na Europa, né? Você perdeu essa velocidade de lado. Desculpa, não há mágica no futebol, né? Lógico que tudo é um sistema, é uma máquina que funciona, mas quando você pede Thiago Mendes, né? Um jogador área a área, um jogador que faz essa função, para ser um time agressivo, para ser um time que marca alto, pressão, eu preciso da velocidade, preciso desses jogadores. Sem esses jogadores, aí fica difícil. Tinha um grupo de trabalho super jovem, 12 jogadores de categoria de base, muitos dos quais eu subi e já nem estão mais, como o caso do Ed Militão, que foi vendido, né, foi para fora. Então, assim, o que era possível fazer, nós tentamos fazer com aquele time, eu fiz meu melhor, e isso é o que me deixa com a consciência tranquila. Sobre o presidente eu não tenho, já falei tudo que tinha para falar, ele já deu a opinião dele, e eu acho que faz parte. Eu agradeço a oportunidade que o São Paulo me deu em iniciar essa nova carreira, né, e tenho, assim, muitos amigos no São Paulo que acabaram mandando mensagem, um grupo de atletas até hoje, né, tenho sempre contato. Valeu como uma grande experiência de vida e não posso esconder do meu carinho eterno pelo clube que me revelou para o futebol. Quem sabe um dia, depois de 2020, né? Aí quem sabe um dia a gente volte a trabalhar com no essa São queda Paulo. do Aguirre, ninguém te procurou? Não, e mesmo nesse momento não é o momento para voltar para o São Paulo. Esse momento é o momento para continuar uma nova carreira e nem procuraria. Ao menos eu, se fosse o presidente, não me procuraria e eu também não aceitaria o convite vindo dele. Tá certo. Meninos. Perfeito. Depois de 2020, tá dado o recado. PVC. Rogério, vamos falar um pouco de futebol brasileiro, que eu acho que assim, você pode... A gente precisa discutir o futebol brasileiro, você é uma pessoa que pode ajudar, precisa ajudar muito a discutir o futebol brasileiro. Tá claro que você tem proposta de jogo. Você jogou a maior parte do tempo com 3 atacantes, buscando o jogo. Você citou o Leandro e o Rafael. O Leandro e o Rafael dizem que nunca foram tão ouvidos por um técnico quanto por você, desde que você chegou aí. Tem proposta. O que é preciso, que você espera, que tem de dificuldades na Série A? O que precisa corrigir para que as pessoas que têm proposta consigam ter proposta de fato e aplicar propostas no futebol brasileiro? Estou falando da tua experiência na Série A e da tua experiência na Série B. E aí eu tenho uma questão só que é uma curiosidade mesmo de informação. O Galo, o diretor do Atlético, em algum momento desse ano ligou para você? O Galo acho que nem tá mais no Atlético, agora Não, saiu, não tá, né? não. Lá atrás, Isso muito lá atrás. Lá ano atrás. passado, isso. Não, o Atlético não me procurou de maneira oficial, não me procurou. Eu continuei meu trabalho aqui no Fortaleza, sempre há especulações, mas especulações através da imprensa, da mídia, de uma maneira geral, né? E eu também não falo sobre nenhum assunto assim relacionado a outros clubes ou... Primeiro porque eu acho que quando existe um interesse, tem que ser muito particular entre você e a pessoa que está te procurando. Mas eu nunca me manifesto sobre isso, nem para valorizar ou alguma coisa assim. Eu não tenho esse costume de falar sobre nada que acontece fora do clube que eu estou trabalhando e estou muito satisfeito, super feliz aqui no Fortaleza. Sobre a proposta de jogo, é um time que joga em função do gol, um time que joga bem ofensivo, tentando marcar alto, pressão o tempo todo. Eu tenho comigo duas coisas, que se você tem um time superior ao adversário, você tem que se impor sobre ele.
Se você tem um time inferior tecnicamente, você tem que achar uma estratégia para contra-atacar, para contra-golpear. Então, quando eu me sinto do mesmo patamar ou num nível acima do time adversário, a estratégia é procurar o gol. Depois de fazer o primeiro, é continuar procurando o segundo, porque é o que vai trazer a tranquilidade. E quando eu jogo contra o time, eu te dou um exemplo, até São Paulo e Palmeiras, Palmeiras com um time superior ao do São Paulo, no ano passado, no Campeonato Brasileiro, no Morumbi, nós jogamos num 3-4-2-1, né, explorando a velocidade do Araújo pelo lado do Mina, e jogamos com Cueva, Araújo e Lucas Prato esse jogo, se eu não me engano, e jogamos numa linha mais baixa de marcação para tentar explorar justamente na passada do lateral o 1 contra 1 do Araújo pela velocidade que tinha. O Mina tomou um cartão amarelo, nós acabamos tendo a felicidade de vencer esse jogo por 2-0 com um time superior ao nosso. Então não é necessariamente você vai ter que apertar a pressão todos os jogos, mas você tem que saber medir se você tem condições de se impor sobre o adversário ou você tem que dar a bola para o adversário e aí contra-atacar. Isso não é eu gosto do futebol, o jogado ofensivo, mas eu não sou louco de atacar uma equipe que é muito superior à minha, porque aí a tendência é que eu perca o jogo. E o que não é possível no futebol brasileiro, porque não adianta você ter uma ideia de jogo, as pessoas comprarem a sua ideia e depois de 2 derrotas, 3 derrotas, as pessoas já não acreditarem, não confiarem mais. Então no futebol brasileiro o que vale é o resultado acima da ideia de jogo. E para mim, aqui eu te cito um exemplo, nós não tivemos 3 derrotas seguidas no ano inteiro. Então são 54 jogos, no máximo nós perdemos foi 2 jogos, acho que em 2 ocasiões. Na final do Campeonato Cearense e no Campeonato Brasileiro, uma ocasião nós perdemos para Ponte Preta e Atlético Goianiense, posso estar enganado, mas nós nunca tivemos 3 resultados negativos consecutivos. Isso também ajuda, né, você a se manter em primeiro lugar e confiante e também que todos, não dê tempo de você instalar uma crise, não dê tempo de você, do terceiro resultado ruim vier. Mas o terceiro resultado no futebol brasileiro ruim é um problema sério, que as pessoas elas compram uma ideia e se o resultado não vier imediatamente, elas deixam de ter a ideia consigo. Perfeito. Leandro Quesada, para fechar aqui a nossa mesa de debatedores do Expediente, para fazer pergunta para o nosso Rogério Ceni. Pois é, parabéns para o Rogério, siga aí fazendo sucesso na carreira dele, de coração, gosto muito do Rogério, viu o Rogério chegar ao São Paulo e agora vejo o Rogério sendo campeão pelo Fortaleza. A minha pergunta tem a ver com o São Paulo, mas a gente pode ampliar essa discussão, Rogério. Você fez parte do último grande momento do tricolor, tricampeão brasileiro. É muito difícil a gente ter, na minha visão, um clube daqui para frente conquistar 3 títulos seguidos, né? É um ponto fora realmente da curva. Depois disso, o São Paulo só conquistou um título em 9 anos, que foi justamente a Copa Sul-Americana. Sim. Né? Foi naquele jogo inacabado. E o Rogério levantou o título. E o Rogério levantou essa última taça. O técnico do tricampeonato era o Muricy. O Muricy ficou o quê? 3 anos e meio, né? O Muricy ficou treinando o time durante 3 anos e meio e foi tricampeão brasileiro. Depois desse período, Rogério, com você inclusive, o Muricy voltando e tal, foram 17 nomes diferentes comandando o tricolor. Vamos concordar que isso não é gestão de futebol, não é? Isso dá uma média de 2 treinadores por ano. Eu queria que você falasse a respeito disso, ou seja, não é coincidência ter um técnico durante 3 anos e meio e ter sucesso